Autoridades russas tentam desvendar quem está por trás da explosão que matou a filha do homem considerado o guru do presidente russo Vladimir Putin. O carro dela explodiu nos arredores de Moscou. Nós vamos falar ao vivo, vamos até Londres com a Cecília Malan, que vai contar essa história que parece história de espionagem, história de máfia, parece coisa saída de livro ou de filme, né, Cecília? Conta pra gente. Exatamente. Bom dia, Kovalik, bom dia a todos. Uma história ainda cercada de muito mistério. A morte de Daria Dugina aumentou as tensões aqui na Europa. Enquanto a Rússia tenta procurar um culpado, muitos apontam os dedos para a Ucrânia, mesmo sem provas de qualquer envolvimento do país no assassinato. O presidente Volodymyr Zelensky teme que a morte dela vire um pretexto para novos ataques. Na quarta-feira, os ucranianos comemoram o Dia da Independência. São 31 anos desde o fim da União Soviética, em 1991. É também o marco de exatos 6 meses de guerra. Por isso, o governo decidiu proibir todos os eventos com grande concentração de pessoas. Uma precaução enquanto a investigação sobre a morte de Daria avança. O assassinato, como eu disse, continua com muitas perguntas sem respostas. Pessoas próximas à família dizem que o pai dela era o verdadeiro alvo do ataque. A gente preparou uma reportagem para recontar como tudo aconteceu. Daria Dugina tinha 29 anos. Era uma jornalista e comentarista política que apoiava o Kremlin e a invasão russa da Ucrânia. Segundo o Comitê de Investigação da Rússia, tudo indica que o crime foi planejado com antecedência e contratado por terceiros. Daria dirigia pelo distrito de Odintsovo, uma área nobre nos subúrbios de Moscou, pouco antes das 10 da noite de sábado. Um explosivo foi plantado na parte de baixo do carro do lado do motorista. O veículo foi engolido pelo fogo e bateu em uma cerca. Peritos passaram a manhã de domingo recolhendo fragmentos e destroços das ruas. Um amigo de Daria disse acreditar que o pai dela era o alvo do atentado. Os dois iam voltar juntos de um festival cultural, mas na última hora, Alexander Dugin decidiu viajar separado da filha. Esse vídeo, que circula nas redes sociais, mostra ele no local logo após o incidente, visivelmente chocado. Dugin é uma figura controversa. Faz tempo que defende um novo império russo, o que incluiria a reunificação da Ucrânia e de outros territórios à Rússia. Ganhou o apelido de Guru de Vladimir Putin, apesar de nunca ter ocupado um cargo oficial no governo. Os dois compartilham uma visão semelhante de mundo, anti-ocidente e ultranacionalista. Mas a influência de Dugin sobre Putin e seus aliados é questionável. Para muitos, ele está mais para um provocador extremista do que um mentor ideológico. Pai e filha estavam na lista de cidadãos russos que sofreram sanções dos Estados Unidos. Daria foi acusada de propagar informações falsas sobre a invasão russa. Apoiadores da guerra não perderam tempo e nas redes sociais apontaram os dedos para a Ucrânia. A porta-voz do Ministério do Exterior russo disse que se uma ligação com um país vizinho for encontrada, será um caso de terrorismo de Estado. Um assessor do presidente Volodymyr Zelensky rebateu as acusações e disse que a Ucrânia não é um país criminoso, muito menos terrorista. O analista político Mark Galeotti acha pouco provável que a Ucrânia teria conseguido montar uma operação de assassinato no coração da Rússia e ainda retirar os envolvidos sem deixar vestígios. E questiona. Os ucranianos têm motivos para desprezar Dugin, mas se eles tivessem como alvo uma única pessoa em Moscou, seria mesmo ele que escolheriam? Quantas perguntas. Vamos continuar acompanhando esse caso. Pelo jeito, a semana vai ser agitada em relação à guerra da Ucrânia, né, Cecília? A gente vai acompanhar tudo, a Cecília. O pessoal lá da Europa vai trazer as informações para a gente. Agora, Cecília, uma outra preocupação aí na Europa são os incêndios florestais que não dão trégua, não é mesmo?
Kovalik, é Portugal agora que pede socorro. O país decretou estado de alerta por causa do risco extremo causado pelas chamas. A medida começou às 0h de hoje e vai até o final de terça-feira. A previsão é que as temperaturas cheguem até os 40 graus nesse período. Os focos de incêndio mais recentes foram nas regiões de Ourém, Leiria, Vila Real e Alenquer. Por isso, o governo restringiu o acesso às florestas do país e pediu que os moradores tomem cuidado para não provocar faíscas. Desde o começo do ano, 920 quilômetros quadrados já queimaram em Portugal, um tamanho maior do que a cidade de Nova York. Na Espanha, um enorme incêndio florestal causou destruição na região de Valência. As chamas já estão controladas, permitindo que as famílias voltem para suas casas. São mais de 2.000 pessoas que foram obrigadas a deixar as cidades por conta do risco causado pelas chamas e também pela inalação de fumaça. Mas elas voltam para um cenário de completa devastação. Kovalik. Cecília, agora no nosso último giro tem mais um ponto de preocupação aí na Europa. E no Reino Unido, especificamente, onde você está, porque uma nova greve promete paralisar um dos maiores portos do país, não é mesmo? É exatamente isso. Quase 2.000 trabalhadores vão se juntar à greve de 8 dias em defesa de um aumento salarial. Essa paralisação ocorre no porto de Felixstowe, na costa leste da Inglaterra. Todos os anos, mais de 2.000 navios passam por lá, movimentando cerca de 4 milhões de containers. Isso é quase a metade do total do país. O plano agora é desviar algumas embarcações para outros portos do Reino Unido ou até para outros países europeus. Mas uma coisa é garantida, isso vai afetar as cadeias de suprimento e atrasar as encomendas por aqui. A greve é a mais nova de uma série de paralisações recentes no transporte em todo o Reino Unido, o que vem afetando a economia do país e o dia a dia das pessoas. É especialmente preocupante porque o mundo todo vive um problema logístico no transporte de bens e outros produtos. Isso tem impacto na falta de peças, produtos e acaba tendo reflexo também nos preços e na inflação. Com essa paralisação agora, a situação só se agrava. Na semana passada, a gente teve greve total de trens e metroviários no país inteiro. O que mais será que vem por aí, Kovalik? Pois é, a gente tem que ficar de olho, porque a seca lá na China, a política de tolerância zero para a Covid, que está afetando a China e está afetando a questão do transporte, agora no Reino Unido, tudo isso afeta a vida da gente, acaba impactando a vida da gente. Vamos acompanhar. Obrigado, Cecília. Até mais.